Tudo bem com você? Beleza? Agora chegou o momento da nossa revisão, né, Márcia? Exatamente, aula 34.2. Vamos lá? Vamos juntos! Aula 34.2 diz o quê? Intertextualidade, paráfrase e paródia. Legal. Primeira coisa, o que significa intertextualidade? É o nome dado, né? A relação que é feita quando em um texto, certo? Atenção, quando em um texto, vou pegar a caneta aqui para a gente poder fazer a marcação para ficar melhor aí para você a compreensão, tá certo? Olha lá, é a relação, é o nome dado a essa relação. Gente, essa caneta não me obedece. Por que, caneta? Você faz isso comigo? É o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto. Por isso a gente fala diálogo, né? Tá bom? Esse fenômeno é tratado, olha aqui, ó. Diálogo de um texto com um ou mais textos que podem ser verbais, não verbais ou misto. Agora sim, né? Ficou completo para você? Beleza, vamos ao exemplo. O nosso texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como a de lá. De Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Beleza, olha aqui o nosso diálogo. Vai conversar, né? A tirinha vai conversar com esse texto original e vice-versa, ok? Só que não está igual, mas ele cita algumas palavras, alguns versos, né? Vamos aqui, turma da Mônica. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E minha terra tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser. Uhul! Olha lá, respeita o Vasco! Muito bem, olha aí, alguns tipos de intertextualidade. E aí, nós colocamos alguns, tá? Porque tem mais uns. Aqui a gente fez conforme nós trabalhamos na aula e no final a gente deixou um para você de sugestão, beleza? Então tá, o primeiro, vamos lá, a alusão. Faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita. Outro exemplo, outro tipo. A citação, né, é quando é acrescentado parte de outros textos em uma produção textual, o que gera a intertextualidade direta. Epígrafe, complemento de parágrafos ou frase no texto produzido que se relaciona com o outro. Paráfrase, recriação de um texto com a mesma ideia do texto fonte. Paródia. A paródia é a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica. Ok. Beleza! Nós temos diferença de intertextualidade, né? Nós temos aquela que é implícita e explícita. Vamos lá. A implícita. Produções que, apesar de referenciar informações, conceitos e dados já apresentados por textos anteriores, não o farão com cópias integrais, nem com indicação explícitas. E já a do modo explícito. Ela é menos evidente, não é tão fácil identificá-lo. E exige do leitor conhecimento prévios, ou seja, apresenta a semelhança ou cópia de trecho do texto original. Cópia, semelhança é a palavra-chave aqui, tá? Da explícita. E aqui um exemplo para clareamente, uma tirinha, intertextualidade explícita. Por favor, conta mais uma mentira. Olha só a conversa, né? Com quem? A tirinha aqui, né? Conversando, na verdade, a história, né, do Cascão. A gente já sabe que o Cascão é aquele personagem parecido com você, Amadinha, que não gosta de tomar banho? Brincadeira, Amadinha cheirosa aqui, linda e maravilhosa, né? Olha só, Cascão não gosta de tomar banho, né? E aí a gente já sabe. Beleza, então conversando com a história dos contos, né, infantis. Exatamente. Pinóquio, né? Do Pinóquio, porque você já sabe lá da história que o Pinóquio adora contar, inventar história. E o que acontece quando o Pinóquio inventa história? O nariz cresce. Cada vez que ele vai... não faz parte lá da história de Pinóquio, né? Então ele quer chegar do outro lado, o que acontece? Conta uma mentira para poder chegar. Aí você aponta e ele chega lá porque ele não quer cair na água, esperto.
Exatamente. E se fosse pegar uma mangueira e dava um banho nesse cascão, viu? Tá? Então aí o diálogo, né, entre dois textos, né, de uma maneira cômica, né? Exatamente. Ali, certo? Trazendo aí essa intertextualidade, tá certo? Belezinha? Então aqui encerra a nossa revisão e aguardo vocês lá nas atividades. Até lá! Olá! Estamos aqui tricotando, né? Ansiosos para este momento. Chegou a hora do... Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Simbora. Questão 1. Mais de 25 séculos após Heráclito e Éfeso dizer que não se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Raul Seixas declarou: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E Lulu Santos comparou a vida a uma onda. Nada do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. No indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Com uma onda de Lulu Santos e Nelson Mota. Comando da questão. A intertextualidade evidente entre o pensamento de Heráclito e as letras da música de Raul Seixas e Lulu Santos se realiza por letra A, paródia, letra B, citação, letra C, alusão, letra D, paráfrase, letra E, pastiche. E agora, José, Maria, vamos lá! Pela fé, corre pro abraço, moçada, é isso aí, com certeza. O quê? Tem gente que não gabaritou? Não tô entendendo isso. Parabéns quem gabaritou, quem não vai ter que rever. Veja o que está faltando ainda, tá? Vai lá, dá um play, veja novamente esta aula. Questão 2. Hamlet observa Horácio que há mais coisa no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim. Não acredita em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas e combinou-as. E no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. A cartomante de Machado de Assis. Comando da questão. A intertextualidade é um recurso criativo utilizado na produção do texto. Aqui uma afirmação, ok. No conto de Machado de Assis, né, dialoga com o clássico Hamlet de Shakespeare, com o fito de, com a intenção de, letra A, reafirmar a crença no conhecimento científico para explicar as situações da vida humana. B, discutir o conceito científico e o conhecimento místico na sociedade burguesa do século XX. Reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XIX. C, revelar a ambiguidade própria da obra machadiana em Hamlet de William Shakespeare. D, ironizar o culto ao cientificismo da sociedade burguesa. E reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XIX. E agora? Ah, professora, essa apertou, né? Essa foi difícil. Mas aí sempre a professora diz assim, olha, pode trabalhar, vamos lá em coletivo, né?
grupos. Chama o professor e o colega, professor presencial, também para discutir a temática, certo? Beleza, vamos lá. Qual foi seu gabarito? Chegou a este? Vamos ver. O gabarito da questão nada mais é do que a letra D, né? Nós temos aí a ironia ao culto cientificismo da sociedade burguesa, certo? Então, essa foi aí o novo texto recriado aí, fazendo esse diálogo, ok? Entre o clássico de Hamlet e Shakespeare. Questão 3. Sobre as maneiras de usar a intertextualidade, os mais usados são... essa aqui é de olho fechado. Letra A, paródia, paráfrase, epígrafe, alusão e citação. B, paródia, conto, epígrafe, alusão e citação. C, paródia, paráfrase, poema, alusão e citação. D, trova, paráfrase, propaganda, alusão e citação. E, paródia, paráfrase, epígrafe, alusão e notícia. Bem, na revisão nós demos uma lista, não foi? Dos tipos de intertextualidade. E agora? Gente, corre pro abraço, é coletivo, porque a resposta, o gabarito é letra A, né? Nós temos aí as maneiras de usar a intertextualidade pelo tipo paródia, paráfrase, epígrafe, alusão, citação e outras, mas aqui nós colocamos apenas estas de acordo com o estudo, tá bom? Questão 4. Tendo em vista que um texto, seja ele expresso por meio de uma linguagem verbal, bem como por meio de uma linguagem não verbal, pintura, escultura, fotografia, entre outras modalidades, estabelece com outro uma relação de diálogo. Explicite seus conhecimentos acerca do conceito de paráfrase e paródia. Ok, olha lá, seu gabarito tem que chegar próximo a este, claro que com suas palavras, olha. Será que você já vai parafrasear? Quem não conseguiu pode, né? Agora que a gente já liberou o gabarito, tá certo? Então tá, você teria que conceituar, né? Dizer sobre o que é paráfrase e o que é paródia, certo? Então, paráfrase se conceitua como a reescrita de um texto procurando manter as mesmas ideias do texto matriz, do texto original, sem a menor intenção de subvertê-las, né? Já a paródia se caracteriza pela relação dialógica entre um texto e outro, porém com o objetivo de distorcer as ideias expressas no texto base, no texto original, utilizando-se da crítica e do sarcasmo. Faltou. Pronto. Beleza? Muito bem, estudante. E aí, a gente trouxe para vocês agora o Se Liga no Enem, tá certo? Exatamente. Vamos lá? Vamos ver se você vai conseguir. Vamos aí. Questão 4. A questão do Enem, ela vem repleta de gêneros textuais, ok? E aqui, a gente ainda escolheu algo bem tranquilo para você, certo? Então, nós temos aqui o nosso gênero, o nosso texto imagético, tá? Em que nós temos aí uma peça publicitária, né? Veja que nós temos uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, ou aqui uma mista, né? Vamos dizer assim, um texto híbrido, tá certo? Olha lá, façam aí a leitura e aí depois, junto com o texto verbal e o não verbal, vamos chegar a uma conclusão, a um entender, né? Esse pet é descartável. Olha bem, esse não. Abandono é crime. Vamos ao comando da questão. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca, letra A, estimular a denúncia de maus tratos contra animais. B, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. C, incentivar a campanha de adoção de animais em situação de rua. D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos e alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa.
Então, amadinho, presta atenção. Olha só. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e o cão configura recurso expressivo que busca. O que ela busca, aquela imagem? Volta na imagem, Amadinha, para eles, olha só. Conseguiu visualizar? A metade da garrafa PET, né, ali. E Olha a outra... só, e quando ele fala assim, esse PET é descartável. É porque a gente, né, não fala cachorro, né? Sempre inovando. Aí Agora, eu vou lá trazendo, no né? pet shop. Olha só, eu tô dando dica. É. Esse não. Certo? E aí esse recurso foi utilizado para quê? Tem um objetivo, Qual é né? a função, né? O que ele busca? A, B, C, D ou E? Olha só. Aê, moçada, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Ai, que dó do pet, né? Eu tenho um pet, gente. Você tem aí? Beleza, né? Vamos cuidar direitinho. Um cachorrinho, né? Vamos aí justificar por que o gabarito é letra D. A imagem que mescla uma garrafa PET e um cachorro associada às frases esse PET é descartável e esse não configura um recurso expressivo que sensibiliza os leitores sobre o abandono dos animais. Ou seja, você, amadinho, se não quer o animal, não pode. Faça doação, né? Não deixe jogado na rua. E bacana, né? Porque olha a leitura, o emissor aí ao construir essa propaganda, né? Para sensibilizar, tocar. Quando a gente anda por aí é fácil encontrar pet jogado, não é isso? A garrafa pet. Garrafa PET, mas nem para também jogar também. E não, e tá errado também. Então veja assim, que é de uma construção topzera, né? Você vê ali para sensibilizar, tá certo? Não. Muito bem, Márcia, vamos adotar, não vamos abandonar, certo? Tem um cachorrinho, já teve lá filhotinho, castrar também, né? Para não estar fazendo aí vários filhotes abandonados. O meu Johnny já vai ser castrado. Assim, nós estamos nessa conversa, encerramos aí a nossa explicação da atividade, certo? E vamos agora, ó, chegou o momento do clube de leitura. Respira, tranquilo. Vamos lá para o nosso clube de leitura com a sugestão de quem? A Marca de uma Lágrima. De quem, amadinha? De Pedro Bandeira, né? Aqui vai contar a história de quem? De uma adolescente de 13 anos. Ok? Isabel, né? Ele é convidado para uma festa de aniversário de seu primo Cristiano e leva consigo, né? A sua melhor amiga. Oi, amadinha. É, amado. Amadinha, chamado o quê? Rosane. Chega lá, Cristiano. Aquele olhar 43. Eu falo olhar 44. Márcia, olha só. Mas é geral que o nosso estudante jovem, né? Nós temos aí todos lindos e lindas, né? Como a gente está vendo aí a nossa estudante da escola Tupã, uhul, né? A nossa querida estudante Nayara, certo? Representando todos os nossos estudantes aí do primeiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia. E eu sei, né, que eles gostam de uma boa leitura e que todos também têm amigos. Exatamente. Você tem uma amiga, uma boa amiga? Tenho, tem, sim. Né? E aí você fica no coração, porque a gente é nesse período que você está aí no ensino médio, nesse momento, que a amizade que leva para a vida, amadinho. Ai, é verdade. Então vamos juntos, porque eu só tenho 15 anos e estou criando meu hall de amizades também, né? Tá certo? E aí fica de olho, quando você estiver aí lendo essa obra, eu acredito que já nas 4 primeiras páginas você já vai entender, certo? E atenção, né, com as amigas. Mas se bem que não foi proposital, né, amadinha? É. Às vezes você é quem leva, tá? E aí depois alguém vem e fura o olho. Aham. Mas olha só, vamos lá para a nossa mensagem aqui, ó, do dia. Temos aqui 3, né? Ou 2 mensagens falando sobre a leitura, né? A importância da leitura. Como Monteiro Lobato diz. Acompanhem comigo aqui. Quem não lê, olha só, Quem mal ouve, mal fala
e mal vê. Outra aqui de Vitor Hugo. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Então, olha só, reflita sobre essa mensagem aí. Bacana? Então, amadinha, agradecemos aqui a companhia de vocês e até a próxima aula. É isso aí, olha só, eu sou magrinha, mas eu leio muito, tá? Não sei por quê. Valeu, até a próxima.